Olá, começa agora mais um Empresários de Sucesso ao vivo e nós vamos conversar agora com o Rodrigo Moura, advogado e fundador do escritório que leva seu nome, Advocacia Rodrigo Moura. Olá, Rodrigo, seja bem-vindo. Inicialmente, quero agradecer o convite para participar do programa Empresário de Sucesso. Legal, doutor, muito obrigado pela presença. Começar perguntando para o senhor uma questão muito importante. Quando o trabalhador perde sua capacidade de trabalho, quando que ele pode recorrer ao INSS? Bom, vamos lá. Toda vez que o trabalhador segurado da Previdência Social, ele perder essa capacidade dele de trabalhar, estiver incapacitado, ele pode recorrer à Previdência Social, pleiteando o benefício por incapacidade, tanto por acidente de trabalho, como o benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, certo? Muitas pessoas confundem um pouco o fato de estarem doentes ao fato de terem direito a esse benefício. Mas não. Para poder pleitear esse benefício e realmente ter o direito a esse benefício, é necessário que esteja constatado a incapacidade dela para o trabalho. Ou seja, em algumas patologias, algumas doenças, para determinada atividade pode incapacitar, enquanto para a outra não. Eu gosto de dar muito o exemplo de uma pessoa que perde a voz. Se a pessoa for um professor, ou um cantor, ela está incapacitada para o trabalho dela. Ela não tem condições de dar aula ou de cantar sem voz. Mas se for um trabalhador braçal, um motorista, um pedreiro, a voz não interfere tanto, assim, não prejudica ela de exercer as atividades dela. Então, nesse caso, ela não estaria incapacitada para o trabalho. Então, Legal, é doutor. necessário verificar o nexo causal da que ela exerce com a patologia. Doutor Rodrigo, e a idade mínima para se aposentar? Muita gente ainda tem dúvidas, né, quanto a esse respeito, né, quanto a essa idade, né? Sim. Agora, após a reforma da Previdência de 2019, não tem mais aquela aposentadoria por tempo de contribuição anterior que era independente da idade. Agora uniu a aposentadoria por tempo de contribuição com a aposentadoria por idade. Então, no caso de homens, precisa ter a idade mínima de 65 anos e mulheres a idade mínima de 62 anos. Porém, tem um detalhe importante. Se no momento que a pessoa der entrada no benefício de aposentadoria for constatada que ela já tinha direito adquirido a aposentadoria no período anterior à reforma, até 12 de novembro de 2019, ela vai receber a aposentadoria dela conforme as regras anteriores. Inclusive, se naquela época ela não tinha a idade mínima ainda, mas já tinha preenchido os requisitos, ela já vai poder receber o valor receber a sua aposentadoria nas regras anteriores. Doutor, isso significa que a aposentadoria já está garantida ou existe aí um trâmite ainda a ser percorrido? Olha, não está garantida não, porque independente da idade, ela precisa ter o período de contribuição também de carência, que atualmente é de 15 anos. Então, completou a idade, tem que ter completado também aqueles 15 anos, tanto o homem como a mulher. Ok, doutor. E se o contribuinte aumentar o valor da contribuição ao INSS ao longo da vida, o valor da aposentadoria dele vai ficar maior? Essa é uma pergunta bastante constante, recebo muito essa pergunta e acho ela muito importante esclarecer isso. Olha só, o valor de uma contribuição não vai alterar muita coisa, não altera quase nada no valor da aposentadoria. Porque no momento que for calcular o valor da aposentadoria, vai tirar a média de todas as contribuições. Então, quanto maior o valor das contribuições, maior vai ser a média. Agora,
uma ou duas, três contribuições não vai alterar essa média. É claro que quanto mais contribuições altas pelo teto da Previdência o segurado tiver, maior vai ser a média lá na frente, quando for calcular. Vai estar puxando essa média para cima. Agora, e as contribuições inferiores, mais baixas, vão estar puxando essa média para baixo. Então, se a pessoa quer se aposentar pelo teto ou perto do teto, é bom desde cedo já fazendo as contribuições altas ali perto do teto ou pelo teto mesmo, certo? Que vai, no momento do cálculo, vai somar todas as contribuições desde o início lá da primeira empresa que trabalhou, da primeira contribuição que teve. E agora, doutor, como fica a situação das pessoas que nunca tiveram registro em carteira, hein? A situação dessas pessoas, muita gente não tem registro na carteira, mas contribui de outras formas, através do carnê do INSS. Ela pode chegar, comprar o carnê ali, fazer o pagamento todo mês. Tem pessoas que me procuram aqui que não tem um registro na carteira, já aconteceu, mas tem os 15 carnês ali completos, todo pago ali, boleto por boleto, o que garante a aposentadoria deles. Tem aquelas pessoas também que pagam como contribui da empresa, tira ali do Prolabore. Exatamente. Além de também ter o trabalhador rural, que é um trabalhador que é considerado segurado especial, ele não precisa desse contribuições. É independente de contribuição, ele precisa só comprovar aqueles 15 anos de atividade rural e a idade mínima, no caso, 60 anos homem e 55 mulher. Doutor, existe algum prazo na justiça para os direitos, para que os direitos sejam cobrados? Ou seja, há um limite de anos para se ir atrás aí dos direitos do INSS? Sim, existe um prazo. A pessoa que pleiteou seu benefício e teve seu benefício indeferido por parte da Previdência Social, ela tem um prazo de 10 anos para recorrer na Justiça por conta desse indeferimento, e ela tendo um processo procedente e vindo a receber a aposentadoria ou o benefício que ela, auxílio-doença, pensão por morte, que ela ficou sem receber, que tinha sido indeferido no INSS, ela vai poder, então, a partir desse momento, receber os atrasados também até os últimos 5 anos. E no caso de revisão também de aposentadoria, ela tem um prazo. Algumas revisões, a maioria delas é o prazo de 10 anos, para poder entrar com o processo na justiça e fazer a revisão da aposentadoria. E tem algumas outras revisões específicas que têm um prazo superior, como a revisão do teto, buraco negro, dentre outras. A revisão hoje mais comum, que as pessoas têm procurado, é a revisão da vida toda, para poder incluir no valor da aposentadoria as contribuições anteriores ao período até julho de 94, que atualmente o INSS só considera administrativamente as contribuições a partir de julho de 1994, que foi quando começou o Plano Real. Então, aquelas contribuições que estão lá em cruzeiros, cruzados, o INSS não considera no cálculo da aposentadoria. Aí, nesses casos, se a pessoa quiser realmente considerar essas contribuições, tem que procurar via judicial, através de um advogado, porque, de certa forma, é bem injusto para a pessoa. Muitas vezes, tem aquelas pessoas que as contribuições maiores dela são lá no início da carreira. E depois, por algum motivo, mudou de emprego e passou a ter um salário menor, contribuições menores. E, com isso, a média no final do cálculo da aposentadoria é puxado para baixo, porque as contribuições maiores não foram incluídas nesse cálculo. É claro que cada caso é um caso. Exatamente, cada caso é um caso. Tem aquelas situações também, que muitas vezes acontece, que no início da carreira a pessoa tem um emprego menor, um salário menor, e com o tempo vai subindo de cargo, e no final que ela está com uma contribuição maior, com um salário maior. Então é sempre bom analisar, fazer o cálculo anteriormente, antes de entrar com a ação, para evitar que, quando
chegar na frente, na verdade, não ser nada daquilo que está esperando. Então, com um profissional qualificado, vai poder fazer toda essa análise já antecipada antes de ingressar com a ação na via judicial. Doutor, esse é um assunto realmente que exige muito cuidado, é um assunto delicado, não é simples, não é fácil de entender. E as suas explicações aqui foram muito elucidativas, foram muito bem aproveitáveis. Eu queria agradecer a sua presença aqui no Empresários de Sucesso. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço aqui mais uma vez. Para mim é uma honra participar desse programa. Muito obrigado. E assim finalizamos o Empresários de Sucesso ao vivo. Hoje recebemos Rodrigo Moura, advogado e fundador do escritório que leva seu nome, Advocacia Rodrigo Moura. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.